aquelas condições bem difíceis, do cordeiro entre lobos, ter sido, até então, pisado mas não devorado, representava algo de incomum. Havia, entretanto, na mente do experimentador, uma dúvida. Este fenômeno da salvação, que já parecia milagroso, continuaria a verificar-se no amanhã. Que elementos faltavam para condicionar plenamente o desenvolvimento do fenômeno? Era talvez parte da lógica do seu desenvolvimento, este retardamento da demonstração plena da potencialidade do Evangelho. Tratava-se, certamente, de pôr em movimento forças titânicas. Talvez fosse preciso um esforço proporcional, àquele em face do qual todos param, para depois rejeitar o Evangelho como inaplicável. Talvez fosse indispensável uma prova absoluta de fé e fidelidade, daquela coragem de quem salta com o paraquedas, a coragem dos navegadores dos mares inexplorados ou das audazes pioneiros nos territórios desconhecidos. E quais as terras mais desconhecidas que as do espírito? Seria esta uma indispensável condição do fenômeno? E, se o era, como excluí-la a priori e não aceitá-la? Todo fenômeno tem suas leis e suas condições. Também neste caso era preciso aceitá-las. Eram necessárias estas considerações, para a compreensão dos acontecimentos que estamos narrando. Para completar a experimentação até o fim, o nosso homem fora obrigado a adaptar-se de uma posição de aceitação que o colocava num estado de sofrimento, que a longo andar, terminaria matando-o. Quem segue o Evangelho na terra, coloca-se, com isto, na posição de carneiro entre os lobos, não pode, pois, deixar de acabar como mártir, por eles devorado. Continuando assim, o mundo teria vencido sobre Cristo. Havia-se chegado ao ponto do fenômeno. Seria possível a derrota do Evangelho? Se não acontecesse algum fato novo que não estava em poder daquele homem pôr em movimento, a doutrina de Cristo haver-se-ia demonstrado um engano. Em outras palavras, havia chegado o momento em que as forças do alto deviam manifestar-se e entrar em ação. Isto era o que impunha a lógica do desenvolvimento do experimento, sem o que este teria falido. O experimentador havia, de seu lado, posto em ação todos os elementos que dele dependiam. Agora, deviam ser movimentados todos os elementos que dependiam da parte contrária. Ele continuava em observação. Como astrônomo, depois de haver achado, com os seus cálculos, que num determinado ponto do firmamento há de existir um novo astro, e, depois, com o telescópio verifica-se que de fato, lá está. Assim o nosso personagem estava observando para verificar se, na realidade, ocorreriam aqueles acontecimentos que os cálculos feitos com a lógica do Evangelho indicavam deveriam dar-se naquele momento. Deu-se então a maravilha. Os cálculos do nosso experimentador de fenômenos espirituais no laboratório da vida, postos em confronto com os fatos, demonstravam-se exatos como os do astrônomo descobridor de estrelas. Assim foi que aconteceu o fato novo, decisivo, que inverteu a situação. Foi, então, possível dizer que o experimento havia tido pleno êxito, dando razão, no último, ao Evangelho, ainda que, no começo, tivesse parecido o contrário. Contra todas as aparências do momento, Cristo era verdadeiramente o mais forte, e havia vencido. Acompanhemos, entretanto, o curso dos acontecimentos para bem compreender esta história no seu momento mais significativo. Independentemente da vontade de nosso personagem, impulsos interiores situados no fenômeno e, então, chegados a amadurecimento, certo dia, vieram a produzir uma grande mudança, dando à sua vida um curso completamente diverso. Circunstâncias imperceptíveis e, de começo, inadvertidas, agigantaram-se paulatinamente, movidas por uma espécie de força íntima, até dominar preponderantemente. Como um feto que se vai formando, no começo eram apenas uma vontade de desenvolvimento, materializada em pequeninos elementos materiais. Dirigidos, porém,
por aquela potência interior, como os componentes do feto, se multiplicaram e reforçaram, conforme um plano certo, preordenado e dirigido para fins precisos. Como se dá com o feto, que desse modo venha a nascer completo, como acontece com a avalanche, que o movimento de um punhadinho de neve, rodando, agrega outros elementos até alcançar a massa que pode destruir tudo que encontra no caminho, tudo dependendo do impulso interior do fenômeno. Do mesmo modo aquela tenacidade evangélica amadureceu o destino daquele homem e, por nele haver colocado o seu impulso, deu àquele destino uma direção toda própria. As células que se agrupam ao redor das primeiras do feto, os flocos de neve que aderem aos primeiros que geram a avalanche, são atraídos e guiados pela lei do fenômeno. Assim, também neste caso, outros elementos foram atraídos e guiados em redor daquele primeiro, que se tornara centro por haver superado a barreira ultrassônica do experimento evangélico. Estes elementos, como já explicamos, foram tomados neste movimento de forças sem que o compreendessem, já que, com sua forma mental, não o podiam. Vieram desse modo, a ser utilizados como instrumentos cegos, postos em movimento por miragens próprias, sendo estas o único meio que podia movimentá-los. Assim, pois, é que eles puderam cumprir a função necessária, seja mesmo em forma acidental, de passagem, para afinal, cumprida sua função, serem eliminados. A mutação que se verificou no destino de nosso protagonista, foi relevante. Ingressamos na fase mais importante da história que estamos expondo. Aquela em que o fenômeno amadurece até o ponto em que torna indispensável a manifestação da intervenção das forças do alto, a fim de que o conflito em curso, entre Cristo e o mundo, seja resolvido em favor do primeiro. A modificação operada por aquelas forças foi profunda, constitui uma verdadeira inversão. O sujeito foi lançado longe, aos antípodas, não só geograficamente, mas ainda com relação a todos os hábitos da sua vida anterior. A palidez de isolamentos estagnantes de introspeções profundas, substituiu-se o torvelinho de uma grande corrida pelo mundo, imprevisível lance para uma milagrosa afirmação. A manifestação das forças espirituais do alto aparecia bem evidente. Estas, situadas no íntimo das coisas, manobravam tudo dentro do mundo das causas, gerando aquele turbilhão em que, chegada a hora, e como efeito exterior, o nosso personagem foi tomado, sem que nada houvesse preparado, nem imaginado. Ele estava desprovido de tudo e aquelas forças tudo providenciaram. Por elas foram chamados todos os elementos imprescindíveis e foram postos em função como instrumentos perfeitos, a fim de que, atraídos por suas miragens, realizassem os fins superiores para os quais, sem que o soubessem, haviam sido chamados. Cada qual, embora perseguisse aparentemente seus próprios planos, marchava enquadrado ordenadamente no outro plano que não conhecia, tornando-se, sem sabê-lo, colaborador involuntário de outro trabalho bem diverso. Desse modo, movido e guiado pelo alto, pôs-se em movimento a grande engrenagem, em cujo centro aquele pobre homem, até então tão atormentado, se encontrou. Tudo isto podia parecer um conjunto de ilusões fantasmagóricas, convergentes apenas para fins temporâneos e particulares. Mas, atrás dessas aparências, que constituíam tudo que o mundo percebia, se estava realizando um plano orgânico dirigido por aquelas forças do alto, plano que viria a manifestar-se só mais tarde, quando, completada sua função de lançamento material, os elementos convocados a efetuá-la, seriam repelidos por se haverem tornado contraproducentes. Ia, assim, cumprindo-se, em completa logicidade, o desenvolvimento do destino do protagonista. Antes, longo período de duras provas, para experimentar sua resistência e conduzi-lo à maturação, período escuro de maceração interior. Depois, lançamento na palestra da realidade concreta do mundo, para colher o fruto daquela preparação.
Mudando-se nesta outra fase todo o trabalho a ser efetuado deviam realizar-se condições diversas de vida e, para isso, são chamados a ser elementos outros, necessários no momento. Não se conhecem um ao outro, trabalham para fins próprios, e, no entanto, escalonam-se sem sabê-lo, para colaborar ordenadamente, em fila, para um único fim. A maior maravilha desta fase é esta organicidade da colaboração de elementos heterogêneos, visando a outros fins, e entretanto, mantidos, sem que o saibam, no trabalho conjunto para um mesmo fim, não deles, e liquidados uma vez terminado o trabalho. As forças do alto haviam demorado para descer, tanto que tudo parecia perdido, mas agora trabalhavam poderosamente com sabedoria segura. Tudo corria tão bem que o nosso indivíduo acreditou ter encontrado um novo mundo de bondade e verdadeira amizade. Mas tratava-se de uma descida no mundo e, como pode uma coisa terrena ser outra coisa que não uma ilusão? Porém, se a aparência era ilusória, atrás dela havia a ajuda de Deus e esta não era ilusão. A vestimenta exterior era falsa, porquanto aparente, mas o corpo que nela estava era bem firme. Ele estava construído por um destino amadurecido à luz do Evangelho, até tornar-se, agora, em missão, até o ponto de se dever manifestar a intervenção das forças do alto, se não quisesse que a doutrina do Evangelho viesse a ser desmentida neste caso. Estas, as forças interiores que determinaram e regiam todo aquele movimento de pessoas, de meios materiais e de acontecimentos exteriores. O Evangelho preparava-se para dar, em verdade, uma prova experimental da sua plena atuabilidade também no plano humano de nosso mundo. É este fato que dá valor de exemplo à história que estamos expondo e, somente por isto, é que a contamos, isto é, para demonstrar que, contrariamente a quanto se crê e afirma, o Evangelho, como com este caso podemos provar experimentalmente, não é utopia irrealizável na Terra, mas contrariamente, é o melhor sistema de vida, e que deveria ser preferido, no seu próprio interesse, pelas pessoas inteligentes. Procuremos compreender melhor a técnica usada neste caso pelas forças do alto para descer no ambiente humano. O que mais impressiona é a observação da organicidade do método na execução do plano. Tantas pessoas de temperamento, posição social e recursos materiais diversos contribuíam, perseguindo cada qual fins diferentes, muitas vezes desconhecendo-se uma outra. Todas estas pessoas, no entanto, funcionam alinhadas em perfeita colaboração, seguindo sem saber e sem querer, as diretrizes de um plano orgânico que não conheciam e ao qual, se o tivessem conhecido, ter-se-iam rebelado por ser contrário às suas finalidades. Estas pessoas apareciam em cena no momento certo, para executar o trabalho particular para elas designado e desaparecer logo depois, logo que sua presença se tornava inútil aos fins do plano geral. A observação destes fatos não podia conduzir senão à conclusão de que, como causa de um desenvolvimento tão ordeiro do fenômeno, não se poderia aceitar o acaso, nem a vontade dos elementos que nele trabalhavam. O plano era vasto e complexo, desconhecido por ser diverso daquele em que os executantes acreditavam desconhecido até pelo seu principal ator, o nosso protagonista que nada programava e só corria, como por eles arrastado, atrás dos acontecimentos. Quem, pois, dirigia tudo? Quem encontra diante de si um efeito, deve presumir que este derive de uma causa e que esta seja da mesma natureza e qualidade do efeito. Neste caso ela devia ser inteligente e, dado que não era encontrável na Terra, era preciso procurá-la lures. Ora, em outro lugar, uma causa de tal natureza, inteligente, não podia ser encontrada senão no mundo espiritual. E, como já demonstramos antes, estava na lógica de todo um sistema de forças que, neste momento, fossem as dos mundos superiores às que deveriam manifestar-se tornando-se ativas no plano da vida humana. Assim tudo se torna claro.
Tudo acontecia conforme a lógica das teorias desenvolvidas acima, que nos fatos encontram plena confirmação. Para os céticos e irredutíveis poderemos dizer, os fatos são estes aqui expostos. Se não existe outra hipótese, senão esta, que é a única que os explica, teremos que aceitá-la, a não ser que renunciemos à compreensão. Pode ser que outros consigam descobri-la, mas nós não conseguimos encontrar outra hipótese aceitável. Que tão diversos elementos, naturalmente tendentes a elidirem-se, antes que a colaborar, por serem eles rivais, levados pela própria natureza do seu plano biológico, antes de mais nada, a lutar para vencer um ao outro, que esses elementos antagônicos hajam funcionado organicamente conforme um único plano por eles ignorado, tudo isto não pode ser explicado senão com a presença de uma força diretora que se lhe sobrepôs para coordenar seus movimentos. E não sendo encontrável esta força na Terra, havemos de procurá-la em outros ambientes, como vimos. Há, entretanto, um outro fato de que é preciso tomar conta. Tratando-se de descida na Terra de forças espirituais de mundos superiores, havia de verificar-se inevitavelmente o choque entre formas mentais e métodos de vida diversos, como estudamos anteriormente. O que confirma a hipótese acima é o fato de que este choque se verificou efetivamente. As forças espirituais dirigiam do alto, mas sua atuação dava-se no terreno do mundo. O fenômeno desenvolvia-se entre dois planos de vida que se elidiam um ao outro. O nosso protagonista achava-se no meio, devia suportar o choque. Avizinhando-se aos próprios semelhantes, de braços abertos, com o método evangélico, devia encontrar-se com o método do mundo, egocêntrico separatista, de inimizades e lutas. Para ele a grande modificação se havia dado em idade avançada, não podendo chegar senão como conclusão de uma longa experimentação evangélica. O seu passado havia sido longo e doloroso. Sofrer e resistir a trabalho pesado o estava cansando. Acreditava, pois, que a sua fadiga estivesse ultimada. De certo o alto havia se movido. Mas que longa e profunda maceração! Ele tinha querido, verdadeiramente, com fatos e não com palavras, viver o Evangelho. Ele tinha ido, armado apenas de bondade, ao encontro do próximo, contra o qual se presume que se tivesse armado para o ataque e a defesa. Presunção tácita, escondida mas sempre presente em qualquer povo, religião, regime político, classe social, como substância da realidade da vida. Dado isto, no terreno humano, ele não podia ser senão derrotado. Em nossa sociedade não é lícita a antropofagia. Mas se isto fosse possível, e se o achasse comestível e saboroso, ela devoraria o homem evangélico. Entretanto o faz de outra maneira, tirar-lhe tudo o que pode ser de alguma utilidade, deixando-o com a pecha de inepto pobre e nu, despido de tudo. Neste mundo este é o final lógico do homem evangélico. Nesse mundo fala-se de caridade e de beneficência. Mas, em tal ambiente, qual significação real poderão assumir em muitos casos estas palavras? Beneficência. Grande virtude e, como todas as virtudes, nobre sacrifício que, por isto, é melhor reservar aos outros para que eles deem a nós, e assim possamos cumprir o santo trabalho de empurrar os outros, para seu bem, ao sacrifício deles em lugar do nosso. Nasce desse modo a nobre porfia de exigir tão gloriosa virtude antes do próximo do que de si mesmos. E quando se pratica a beneficência, toma-se uma boa parte da respectiva glória na terra e um bom merecimento no céu. E os beneficiados? Bem, no fim, hão de existir também os beneficiados, uma vez que é em nome deles que tudo é feito, e tudo se justifica. Se assim não for a substância das coisas, não se explicaria como em tantos países do mundo se tenha difundido a beneficência. Ela é proclamada em altos brados, pedindo a generosidade dos outros que são compensados com a glória de havê-la praticado.
O esforço da colheita é sempre feito com o máximo desinteresse, sacrificando-se para o ideal. Organização científica da caridade, que, desse modo, pode também chegar ao seu destino e ajudar os pobres. Mas, de fato, na lógica do mundo, o que representam eles, senão os vencidos da vida? E o que podem eles exigir de um mundo onde impera a lei da luta e a vida pertence somente ao mais forte? Numa sociedade onde domina a forma mental do egocentrismo, como se poderá pretender que aquela lei se transforme sempre naquela do altruísmo, que é a lei de outros planos de vida? Quando num ambiente dessa natureza aparece o homem evangélico que aspira a destacar-se das riquezas, ele, para alcançar o seu ideal, não precisa realizar nenhum ato heróico. Não há nenhuma necessidade de atos clamorosos aptos à encenação da grande virtude da pobreza. Para o homem evangélico, não é necessário que se expolie. Basta distrair-se um momento na luta da defesa, deixar um pouco a porta aberta, e o próximo entra aí, não encontrando as comuns barreiras defensivas, pense imediatamente em tornar efetiva a expoliação. Desse modo, para alcançar a pobreza evangélica, não hectares necessidade da clássica doação, do grande gesto visível, circuito de méritos gloriosos, com os quais o sacrifício é pago em grande parte. Maiores expoliações podem dar-se na sombra, na luta universal para tudo agarrar, sem glórias nem merecimentos, antes e melhor com a condenação de incapacidade. Esta é a história do nosso homem. Não havia tido necessidade de cumprir qualquer gesto de doação para achar-se evangelicamente pobre. Para isto, o seu próximo, que devia amar como a si mesmo, havia provido e o havia empobrecido. Fora rico, mas havia sido subjugado no trabalho conceptual, inerente à sua missão, que lhe tomava a maior parte do seu tempo e de suas energias. Não lhe sobrava, o que mais é necessário, nem tempo nem força, para levar a efeito o primeiro trabalho deste mundo, que é o de lutar e defender-se. E parece que na Terra, pelo menos assim foi no seu caso, não é possível quem confiar o próprio, sem, com isto, acabar perdendo tudo. Assim, por não se ter podido defender, ele tudo havia perdido, sem a glória do mundo que observa e sem a gratidão dos beneficiados que recebem. Cristo, no Evangelho disse a um rico, se quiser ser perfeito, vai e vende tudo. Mas, em nosso mundo, não há necessidade de vender e doar. Nunca falta quem, quando sejam abandonadas as defesas, pensa logo em tornar-nos pobres, perfeitos como quer o Evangelho, sem necessidades de nos despirmos de nada. Que coisa estranha um homem evangélico em nosso mundo! Como tratar-se-á de um doente mental? Assim era julgado o nosso personagem e, no melhor caso, com um sentido de compaixão. Mas um tolo que nem sabe defender-se, merece, conforme a lei do plano biológico humano, antes que compaixão, condenação e castigo. Esta é a justiça da terra, que o débil seja eliminado por se ter deixado vencer. Esta triste história que aqui estamos narrando tinha sido longa e penosa e, com a atual modificação, o seu protagonista, cansado demais de tudo, acreditava que ela tivesse terminado. Distanciando-se do seu velho mundo para ingressar no novo, acreditara que tudo mudaria, que encontraria sinceridade e homens diversos dos que encontrara até então. Viu, entretanto, que tudo queria continuar na mesma. O nosso sujeito saíra sangrando de uma expoliação feroz e havia sido esfolado bastante para poder suportar ainda igual sofrimento. Desta vez, se o jogo continuasse, o homem evangélico seria aniquilado. A experimentação havia chegado a um ponto crítico, além do qual não podia prolongar-se, sem que o êxito viesse a ser comprometido, com as consequências de princípio de que já falamos. Não era mais possível esperar. As forças superiores não podiam mais retardar sua intervenção. Uma ulterior dilatação significaria sua derrota e a vitória do mundo. Havia chegado,
Mais uma vez, a hora em que o alto devia manifestar-se em forma concreta de ação no plano da matéria, porque ficaria vencido e o evangelho cairia em erro, se o alto com a sua intervenção não tivesse salvo o indefeso dos lobos ferozes. Se aquele homem tivesse morrido, por haver querido viver o evangelho, este ter-se-ia demonstrado um engano, porque demonstrar-se-iam inverídicas suas palavras. Procurai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais ser-vos-á acrescentado. Assim os novos lobos, desconhecedores dos resultados a que conduziam suas ações, foram, sem querê-lo, também instrumentos de milagrosa revolução do experimento em sentido positivo, em favor do Evangelho, já que o seu ataque foi o que obrigou as forças do alto a descerem a agir, porque eles o haviam, agora, tornado indispensável. 7. Duas psicologias e métodos de ação. Continuemos a observar, cada vez mais de perto, o fenômeno que estamos estudando, para compreendê-lo melhor e dele extrair úteis ensinamentos. Interessa a todos conhecer a técnica da descida das forças do alto, a terra, as armas de que elas dispõem e a estratégia que usam para vencer. Pode ser instrutivo observar como, neste caso, ocorreu o choque entre duas psicologias e métodos de ação do Evangelho e do mundo. Pode ser útil, depois de haver visto qual dos dois é verdadeiramente o mais poderoso, aprender sistemas mais evoluídos de vencer. Já agora, nesta história, os princípios tomam corpo em pessoas concretas, que agem no plano material de nosso mundo. Expusemos no início deste volume as teorias que explicam isto. Agora os observaremos em sua aplicação prática, estudando as qualidades e posições dos dois antagonistas em que se personificam os dois princípios opostos. Cada um usa a sua forma mental e seus meios, de acordo com o diverso comportamento de sua natureza. O mundo humano é um cenário complicado de aparências, entre as quais o homem evangélico deve mover-se com simples sinceridade. Aparentemente tudo é bondade, estima, desinteresse, nobre sacrifício pelo ideal, magnânima generosidade. De todos os lados esse exemplo nobre, estimulando a imitação. Nosso personagem encontrara esse ambiente e ficara encantado. Mas infelizmente, havia por baixo uma realidade diferente. Havia a natureza humana que funcionava segundo as leis de seu plano biológico. A realidade era a luta feroz pela vida, conluios bem organizados de interesse, o velamento dos próprios objetivos para vencer melhor, dissimulando a verdadeira estratégia usada na batalha. Jogo sutil, recoberto de ideais desfraudados, para escondê-lo melhor. Sempre no mundo o mesmo tipo, os mesmos métodos estandardizados. Esse antagonismo que nosso personagem devia vencer. Homens unidos em alianças, para se tornarem mais fortes, senhores do campo porque aí tinham nascido e vivido, conhecedores do terreno da batalha e armados de todos os meios, quer do poder econômico, quer do social, quer da astúcia, em outros termos, ao menos na opinião do mundo, os mais fortes indiscutivelmente, e portanto, segundo sua lógica, destinados ao triunfo. E eles mesmos antecipadamente certos da vitória. Do outro lado a simples realidade descoberta, um homem pacífico, sozinho, sem planos manifestos nem ocultos, incapaz de enganar a quem quer que seja, um homem sozinho, desconhecedor do terreno da batalha completamente novo e desconhecido para ele, um homem pobre, evangelicamente indefeso, sem meios de qualquer espécie, desprovido de tudo e à mercê de todos. Indiscutivelmente, ao menos na opinião do mundo, ele era o mais fraco, e portanto, segundo a lógica dominante, destinado à derrota, considerado vencido antecipadamente por todos. Tínhamos de considerar as qualidades opostas dos dois contendores, para compreender a natureza milagrosa da salvação do indefeso, e portanto o valor do exemplo, que só pode ser explicado com a intervenção de forças superiores.
Isto nos mostrará o poder do fenômeno a que estamos assistindo, ou seja, não apenas a técnica da descida das forças do alto, mas também o valor e o alcance dessa descida neste caso. A escravidão do mundo foi abolida apenas formalmente, nas leis, mas continuou no instinto humano, em relação a qualquer indivíduo, desde que pareça mais fraco, escravidão moral, econômica, política etc., de forma civilizada, com cadeias invisíveis, mas nem por isso menos fortes. No plano biológico em que reina a lei do mais forte, constitui justiça apoderar-se do mais fraco para sujeitá-lo. A lógica do fenômeno, dados seus elementos componentes, não podia deixar de desenrolar-se até o fim. O mundo, por sua forma mental e pelos meios à sua disposição, não podia trabalhar de outra forma e continuava a funcionar destemido com seus métodos. O espetáculo a que estamos assistindo é o que nos oferecem as forças do alto, que se revelam com sua intervenção necessária para realizar a salvação. Como teriam agido para vencer, neste caso, a grande batalha? Deviam empenhar-se a fundo, porque aqui estava em jogo o valor do Evangelho e a palavra de Cristo. Mas se esse homem tivesse vencido em condições tão contrárias, essa vitória teria constituído uma prova tanto mais evidente, quanto mais difícil fosse o caso superado. Todas as probabilidades pareciam em favor do mundo. Sua derrota teria sido tanto mais clamorosa e milagrosa quanto mais contradizia a regra normal. E existiriam meios supranormais capazes de dobrá-la até o ponto de fazer triunfar um indefeso num mundo de armados. Mas então os meios espirituais são mais poderosos que os materiais, tendo na batalha um peso tão decisivo. Nesse caso, não só não é verdade que o Evangelho seja inaplicável na terra, como, ao contrário, ele representa a arma mais poderosa para vencer. Conclusões importantes, de interesse geral. Daí resulta, para o homem que fez essa experiência, o dever de comunicar seus resultados, tanto quanto os cientistas comunicam os de suas descobertas científicas, embora neste caso a experiência tenha sido realizada no terreno espiritual e moral. Um fato que realmente se verificou tem sua importância no terreno das pesquisas positivas, porque se tem o direito de presumir que a experiência deva reproduzir-se com o mesmo êxito, todas as vezes que for repetida nas mesmas condições. Cada caso vitorioso constitui uma prova de uma nova verdade que vamos descobrindo, e abre-nos uma porta para que, repetimos-lo, se chegue ao conhecimento completo dessa verdade depois da sua aplicação para nossa vantagem. Tudo isso a ser observado pode parecer puramente pessoal, e como tal não deverá ser narrado. Mas todos os casos particulares entram na lei geral de que fazem parte. Assim, este pode ser compreendido como um episódio, que pode repetir-se com todos, da grande batalha entre Cristo e o mundo, e que pode assumir o valor de experiência evangélica com consequências de caráter universal. Por que negar-se a dar uma prova da verdade do Evangelho, útil para que dele fiquemos cada vez mais convictos? Isto é tanto mais necessário num mundo em que, na prática, parece que bem poucos já agora creiam. É verdade que o Evangelho não precisa de nossas provas. Mas parece que ele precisa ser continuamente explicado. E nada o explica melhor do que dar provas de sua verdade, ainda mais quando essas provas não são dadas na forma tradicionalmente repetida, mas de forma racional e positiva, mais adaptada à psicologia moderna. Provas estas aptas a demonstrar a verdade do Evangelho não só no sentido fideístico e religioso, mas também como fenômeno biológico universal, em sentido positivo, no terreno da observação e da experiência, que é o terreno científico. Justamente nesse terreno do positivismo materialista que quisemos, ao referir este caso e fazer-lhe a análise, levar o Evangelho, certos de que também nesse campo em que geralmente ele não é levado, continua perfeitamente verdadeiro. Continua a estranha batalha. De um lado o mundo aguerrido, do outro um homem indefeso, sozinho.
mas atrás dele estão as forças espirituais que o sustentam. É nesse milagre que se manifesta o poder delas. Parece rever a cena de Davi que enfrenta o gigante Golias. O gigante é o mundo que esmaga, com seu poder no plano da matéria. Davi representa o mundo poderoso no imponderável e dominador no plano do espírito. Mas este achava-se na terra dos gigantes, onde imperava a lei deles. Segundo esta lei, nosso personagem nada valia e era considerado um falido. Entretanto, escapavam à psicologia do mundo e aos cálculos de sua estratégia, porque não eram computados outros elementos que também estavam em jogo na batalha. Aquele homem não era um falido. Tornara-se pobre, não por ter sido um dissipador, nem por inércia, mas por fidelidade a um princípio, por não se haver defendido, por bondade para com o próximo, para entregar-se de todo ao cumprimento de sua missão. Como rico ou como pobre, mantiverás igualmente parco e honesto, inocente das riquezas que para si jamais aceitara pessoalmente, como era inocente de sua dispersão, ocorrida acima de sua vontade. Ora, se nos planos inferiores o que vale é o poder material, nos superiores domina, ao invés, a lei de justiça. Então o que na terra pode parecer fraqueza, pode ter valor de força, e esses elementos, a inocência, a não culpabilidade, a fidelidade é um princípio, bem pouco computados no mundo porque desaparecem no imponderável, podem adquirir peso decisivo, poder de verdadeiras forças protetoras. Havia ainda outro falo. O que constituía a fraqueza daquele homem, no terreno humano, constituía sua força num plano mais alto. Se na terra era desprezível por haver perdido tudo, essa perda era compensada pelo fato de que em seu destino amadurecera uma missão, fato que, num plano diferente de vida, o revalorizava, apesar de sua desvalorização no plano comum de vida. A vida, que é honesta e utilitária, utiliza essas justas compensações. O mundo concebe a vida num sentido restrito, limitado ao seu plano atual. Mas a vida é um fenômeno cósmico, em que entram também as forças crísticas que guiam nossa evolução para um futuro melhor. Resulta que a ligação com essas forças, para colaborar os objetivos delas, pode valer muito mais que possuir riquezas, glória, poderes humanos, valores efêmeros diante dos eternos. Se olharmos bem, nosso homem era pois um fraco apenas para os olhos míopes do mundo e vencido apenas no plano deste, por sua estreita psicologia. O que dava poder à posição dele era o fato de que, se ele desaparecesse no mundo como um vencido, reaparecia na roupagem totalmente diversa de instrumento. Então não era mais ele que vivia, mas outras forças viviam nele, e por seu intermédio queriam realizar os próprios objetivos na Terra. Ser instrumento significa não estar mais sozinho, como este homem que se arma, apoiando-se apenas em suas forças. Para isto, hectares grande necessidade de armar-se, porque não existe outra defesa. Quem se tornou instrumento, de nada disso precisa, porque a isso providenciam as forças do imponderável de que ele se tornou meio de realização e que deve mantê-lo em vida se quiserem que ele trabalhe para essa atuação de seus planos. Ser instrumento significa ter de obedecer ao próprio patrão, mas significa também colaborar, fazendo parte de sua organização, e portanto também significa ser defendido por ele. Por-se em estado de aceitação diante de um chefe inteligente e justo não equivale à posição em que se acha o fraco, na terra, condenado à condição de servo, ao qual só resta ser pisado e explorado. Ao subir, tudo se inverte. Mas no alto, obedecer não é perda, mas vantagem. Num mundo de bondade e de justiça, submeter-se não é perder, mas vencer. Ele se torna, então, parte de um plano, o que pode dar poder ao homem mais miserável e, sempre que isto seja requerido pelas necessidades daquele plano, ele pode ser arrastado além de sua própria compreensão e vontade, à vitória.
O instrumento é como uma para de palha que sobrenada no oceano, e assim tome os movimentos dele. Mas por trás do homem comum só está ele mesmo, com suas limitadas forças humanas. Por trás de um instrumento há uma poderosa organização de forças espirituais. Enquanto este último parece só e abandonado na terra, é justamente o primeiro que está sozinho, e ninguém se acha tão rico de amigos e auxílios quanto o segundo. Eis que vemos entrar em cena na batalha um fator novo, o imponderável. Esta é a nova arma que defende o indefeso. Trata-se de forças sutis e profundas, lentas a movimentar-se, mas poderosas e irresistíveis. O mundo continua a armar-se com seus meios e a lutar com sua psicologia, escapando-lhe estas outras armas que fazem parte da estratégia do invisível. Elas são constituídas de equilíbrios complexos entre ações e reações em organismos cósmicos de forças, que o mundo não vê. Não as vendo, nega-as, o que as torna por isso muito mais perigosas, porque ele não as leva em conta. O mundo se desobriga, dizendo que elas não existem, o que não as impede de continuar a funcionar. Escapa-lhe assim completamente a estratégia do inimigo, e ele comporta-se como um cego que avança sem saber onde caminha. Acontece então, que o mundo se arma de modo errado, que só vale para a luta em seu plano, e nada vale na luta contra outros planos de vida. Acontece também que o mundo usa uma estratégia de guerra adequada apenas ao seu ambiente, e que nada vale diante da mais sutil e poderosa estratégia do imponderável. Ora, só se pode enfrentar um inimigo cuja natureza, psicologia e métodos de ação não se conhecem, em posição de grande desvantagem. Se tudo isto é penoso e perigoso, não deixa de ser lógico. Uma das primeiras qualidades do involuído é sua cegueira, que o faz crer apenas no poder das forças materiais de seu mundo, não deixando ver e computar o que está além dele. A ignorância cresce com a involução, quanto mais baixo se desce, paralela à força bruta, à ferocidade. Acredita-se poder suprir vantajosamente a falta de luz, com a falta de escrúpulos, a falta de justiça, com a prepotência, a desordem, impondo o próprio eu. Chega-se assim, sem dúvida, à potência da explosão das forças elementares, fenômeno grandioso, mas primitivo e caótico. Embora reconhecendo que esta é a única manifestação da vida nesse nível, porque ela aí nada sabe fazer melhor, alcança, entretanto, manifestações de muito maior potência e valor, com o aperfeiçoamento realizado pela evolução, ao fazê-la subir a planos superiores. O homem evangélico, embora possa parecer inepto sonhador aos olhos do mundo, a única coisa que faz na realidade é lançar fora as armas primitivas e pouco poderosas, para apanhar mais aperfeiçoadas e de maior potência. De que serve a força bruta do involuído, se fica paralisada com a ignorância? De que serve tão grande desencadeamento de energia, se não se sabe dirigi-la e se erram todos os golpes? Se a força bruta, acompanhada de obtusidade e ignorância para chegar à ilusão é patrimônio do involuído, patrimônio do evoluído é o poder do espírito, acompanhado da inteligência e do conhecimento, que dão segurança e levam a bom êxito. Sem dúvida, o homem do mundo está bem proporcionado ao seu ambiente, satisfeito, e até apegado a ele. Mas o que é pena, é que essa forma de existência representa para ele toda a vida, o único tipo de vida que pode conceber. Por isso lhe atribui importância capital, já que não sabe viver de outro modo, e esta é a sua maior condenação. O homem evangélico vive na terra, imerso no mesmo pântano, mas com os olhos voltados para o céu, sem prender-se a tal ambiente. Em sua insatisfação faz esforços desesperados para sair dele, enquanto o outro está contente aí, e portanto condenado a permanecer. Desespero salutar, porque incentiva um esforço necessário à superação. Continuamente continuam a encontrar-se e chocar-se os dois biótipos, no curso desta história,
cada um trabalhando com a própria psicologia e estratégia, e usando o próprio tipo de armas. Um dia, sentados lado a lado no mesmo automóvel, um esplêndido exemplar do biótipo dominante na Terra disse ao nosso personagem: "Coitado, o senhor não sabe nada da vida prática. Faz-me pena." Depois, voltando-se para um amigo do mesmo tipo, sentado do outro lado, acrescentou: "Nós é que sabemos viver e vencer ele, coitado, é um pobre desgraçado na vida." Nosso personagem ouviu e sorriu. Ele não necessitava mostrar-se forte com afirmativas verbais, para ter certeza de vencer num mar de incertezas tortuosas. Sorriu com amargura, não por si, pois via claro seus problemas, mas pelo vizinho, ao vê-lo tão imerso na escuridão em relação ao que depois lhe aconteceria, conforme acabava de provar, com suas palavras, nada a ter entendido. Continuemos a observar como funcionam os dois princípios opostos e como se desenvolvem suas estratégias opostas, para aprender sobretudo a do evangélico, descobrindo onde está sua força e superioridade, e para ver do lado oposto os erros de método que constituem a fraqueza e inferioridade de estratégia do mundo. Veremos, assim, como esta, acreditando tirar vantagem para si, acaba buscando seu prejuízo. Ou seja, como o sistema da astúcia é quase sempre contraproducente. De um lado, seres fortes, mas elementares, só movidos pela inteligência curta dos instintos, engodados pela perspectiva do lucro imediato, isolados no próprio egocentrismo, sem sentido orgânico da vida, tendentes, para tornar-se mais fortes, a organizar-se em grupos e prontos a desfazê-los porque baseados no egoísmo que é separatista e desagregante. Seres que se acreditam fortes porque armados de meios humanos e de grande fé em sua astúcia. Pequena estratégia elementar, miúda, para alcançar objetivos concretos e próximos, ignorante das profundas maturações de longo alcance e da organicidade a longo prazo das grandes batalhas. Do outro lado, o tipo biológico despersonalizado do próprio egocentrismo, organicamente fundido com as forças de seu plano, forte por essa organicidade impossível de desfazer-se porque baseada no altruísmo que emana unificando. Uma vida que transcende no particular, assumindo profundos significados universais. Um mundo ignorado pelos atores da parte oposta, e no entanto vivo, presente, que opera também no mundo deles. Que peso podiam ter, no choque com impulsos desse gênero, os pequenos estratagemas humanos, para conseguir fins pessoais terrenos? Quem os utilizava, não compreendia que estas eram ótimas redes para pegar os peixinhos comuns, mas que inadequadas para peixes de outras formas e dimensões, que, ao invés de serem presos, as rasgariam. Assim essa batalha oferece-nos um espetáculo estranho. As aparências estão todas a favor do primeiro tipo de homens. E eles creem cegamente nessas aparências, tanto que nelas baseiam sua estratégia. E por isso eram enganados completamente pela própria psicologia. A substância era completamente diferente. Enquanto eles se acreditavam fortes, porque armados, hábeis senhores do terreno, de fato eram fracos. Embora acreditassem o contrário, se achavam diante de um inimigo do qual não viam as armas, a estratégia, nem a verdadeira natureza, um inimigo imponderável, de quem nem conheciam o rosto. E acreditavam conhecê-lo. Combatiam, pois, um inimigo completamente diferente do que criam que fosse. Nascia desta forma, da parte deles, uma estratégia toda errada, dirigida a golpear certos pontos que lhes pareciam vitais, mas que não eram. Seria como querer matar um espírito com tiros. Aconteceu, portanto, que seus golpes caíram no vazio e atingindo um alvo diferente, não chegaram a produzir o efeito querido. Ao contrário, esta foi para eles uma atividade totalmente contraproducente porque, além de representar inútil desperdício de energia, se voltou depois contra eles mesmos.
Cada golpe deles não atingia o alvo, mas ricocheteava nele. Era como se atirassem contra si mesmos. Explica-se isto com o fato de que, tratando-se de golpes lançados contra a ação de planos superiores, entra logo em cena e manifesta-se sua lei de justiça, pela qual quem faz o bem ou quem faz o mal, o faz a si mesmo. Assim, cada golpe dado contra o inimigo, volta a quem o deu. Por isso, quem acredita vencer com astúcia e o engano, fica vencido pelo seu próprio engano. Então, cada movimento para a conquista acabará minando as próprias posições. Isto pela lei geral, porque, no fim, o mal só pode trabalhar contra si mesmo. A consequência de tudo isso foi que a estratégia dos homens do mundo resultou invertida, de modo que tudo o que procuraram fazer para lucro próprio e em prejuízo do instrumento da missão, resolveu-se em prática em prejuízo deles e em lucro deste. Quanto mais procuravam torcer a missão aos próprios fins, mais esta lhes escapava das mãos, e certamente não por vontade do instrumento, mas como que espontaneamente. Para eles, cada assalto se voltava contra eles mesmos, cada ato se tornava contraproducente, cada movimento prejudicial. Quem pôde observar de perto o fenômeno, conseguiu com isso uma prova experimental de que as forças do mal trabalham sempre para a perda, com prejuízo próprio e em vantagem das forças do bem, a serviço destas e para seu triunfo. Confrontemos as duas estratégias, a da astúcia e a da sinceridade. À primeira vista, parece que a primeira dê frutos maiores. Eles são mais visíveis porque imediatos e, para quem ignore o futuro, o imediato tem grande valor como prova de êxito. Mas trata-se de frutos aleatórios. A sinceridade, ao contrário, se constrói mais lento, constrói mais sólido, aí mesmo onde o engano constrói rápido mas sobre areia. Parece um atalho, e no entanto é uma estrada mais longa. Por isso muitos são a ela atraídos, mas depois ficam desiludidos. As aparências enganam. A estratégia da sinceridade, justamente porque mais simples e retilínea, é mais própria a vencer. A da astúcia facilmente se perde pelas estradas tortas da mentira. Para manter a primeira mentira, é preciso logo escorá-la com uma segunda, depois a segunda com uma terceira, e assim por diante. No fim, não se constrói um edifício, mas apenas uma desordenada floresta de escuras e, se falta uma delas, tudo rui. Se um resultado imediato é obtido com o primeiro engano, logo é preciso justificá-lo com outro, depois este com outro, até que se fica preso em sua rede. Constrói-se assim um sistema todo errado, dentro do qual se fica preso. A mentira é a areia mole do pensamento, no qual, nem mesmo quem a diz, sabe onde apoia o pé e por isso mesmo acaba afundando. Quando se pretende construir nesse terreno, quanto mais alguém se move para sair, mais nele afunda. Acontece como no tempo de guerra, em que todos semeiam minas, que depois explodem para todos, aonde quer que se vá. A vida do astuto enganador acaba então transformando-se em campo minado, no qual ele mesmo, em primeiro lugar terá de caminhar, com o perigo de que uma das minas que ele mesmo colocou, possa explodir a cada momento. Então, entre as duas estratégias, a do mundo e a do homem evangélico, demonstra-se a primeira, na prova dos fatos, decididamente inferior. O primeiro método é confuso, complicado, tolhido em seus movimentos pela própria multiplicidade de suas faces, que podem esconder, mas também podem trair. Quem o utiliza, sente intimamente que não está certo, sente que por trás de todas as aparências, intimamente estragado e não sustentado por nenhuma força interior. Tudo isto o torna ansioso, desconfiado, necessitado de assegurar-se, agarrando-se ao que lhe parece concreto em seu mundo, onde tudo lhe escapa no engano. Tomado pelo afã de uma preocupação contínua, ele então se agita e corre, sem jamais chegar a tempo. Assim a astúcia do mundo constrói um grande castelo que, como vimos na prática,
acaba muitas vezes caindo-lhe nas costas e sepultando nos escombros. Diferente é o método do homem evangélico. Simplicidade e sinceridade representam um material de primeira qualidade, bem sólido para construir. Não há mistérios a esconder, mentiras a recobrir, máscaras para arrastar atrás de si. Não se fica sobrecarregado pelo trabalho de ter que aparecer sem ser, pelo esforço de ter que representar a comédia do fingimento. Quantos cálculos a menos a fazer, quanto menos erros possíveis para corrigir depois, quanto trabalho a menos para realizar. O homem evangélico tem uma só face, sempre a mesma. Ele sabe o que está certo, conhece o seu direito, e faz o que deve. Esta sua posição retilínea constitui seu maior poder de penetração e resistência. Não tem pressa de chegar porque sabe que, se Deus não paga no sábado, certamente pagará aí na melhor época. Ele conhece a lei e confia nela. Isto lhe dá calma pelo que, sem a ânsia de correr, chega a tempo. A calma e a segurança são as qualidades que fazem reconhecer as coisas do bem e de Deus. A pressa ansiosa e a incerteza são as qualidades que fazem reconhecer as coisas do mal. O evoluído sabe que constrói estavelmente na rocha um edifício feito para ficar em pé. Na natureza oposta dos dois sistemas reside sua fraqueza ou sua força, a razão de sua queda ou de seu êxito. O método do evoluído, sendo de natureza separatista, é destrutivo, pois é filho do poder negativo do antissistema, e só pode levar a resultados da mesma natureza, ou seja, negativos. O método do evoluído, sendo de natureza unitária, é construtivo, pois como filho do poder positivo do sistema só pode levar a resultados da mesma natureza, isto é, positivos. Eis porque, colocados os dois biótipos, um diante do outro, a vitória cabe ao evoluído. Nenhuma força ou astúcia humana poderá mudar esta lei, que disciplina e dirige a luta entre as duas maiores forças do universo, o bem e o mal. Quem usa as forças negativas, não pode deixar de ficar, no fim, demolido. É sua própria negatividade que as torna destrutivas, porque tendem ao desmoronamento, revoltando-se em primeiro lugar contra quem as usou. Baseiam-se as duas estratégias em princípios completamente diversos, e é deles que depende a força ou a fraqueza de cada uma das partes da luta. Trata-se de duas psicologias opostas, mas de amplitude diversa, pela qual a superior compreende a inferior, mas esta não compreende a superior, que não agride, não guerreia, e, perdoando, não retribui os golpes que recebe. Deixa apenas que os golpes que lhes são dados, recaiam automaticamente sobre quem os desferiu, que assim trabalha para a própria perda, indo contra si mesmo. Enquanto o evoluído é naturalmente transportado pelos mesmos impulsos da lei dentro da qual se colocou o involuído, tendo-se colocado como rebelde fora da lei, e tendo-se isolado em seu egocentrismo individual, só pode contar com sua limitada reserva de seus recursos pessoais. Esgota-se também a complicação de seu jogo. Não só, como dissemos, cada mentira requer outra para justificar-se, e esta, outra, e assim por diante, mas cada vitória injustamente arrancada ao vizinho aumenta o próprio débito para o equilíbrio natural da lei e o crédito do ofendido em relação ao ofensor. Aumenta o peso específico deste, portanto a dificuldade para ele de realizar o esforço necessário para manter-se à tona. Acumulam-se desta forma cada vez mais os débitos que o vencedor tem que pagar ao vencido. A grande ilusão de quem vive no plano da força é que não exista justiça, e que esta pode ser subjugada, porque tudo é questão de força. Mergulhe ele assim num sistema em que, quanto mais se vence, mais se precisa da imposição da força para defender a própria vitória. Isto porque esta se baseia na extorsão, pela qual a balança pende de um lado, pela imposição da força de uma das partes, e o equilíbrio vem a faltar logo que esta se retira. Num estado de justiça, ao contrário,
Por causa do equilíbrio espontâneo entre os dois impulsos opostos das duas partes, ambas permanecem naturalmente satisfeitas, num estado de paz. O primeiro e o método do antissistema, feito de caos, em que emerge, na desordem, só o eu separado. O segundo é o método do sistema, feito de equilíbrios, em que emerge, na ordem,